Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Vida e Saúde. Hoje nós estamos aqui na Uniguaçu, viemos aqui para conversar com o professor Edson Aires. Você que está me ouvindo aí, você já sabe qual profissão seguir? Você que é jovem, está pensando em fazer alguma faculdade? O nosso tema de hoje é exatamente esse. Vamos conversar com o professor Edson para falar um pouquinho sobre qual profissão seguir, que caminho escolher. E você que pretende aí mudar o foco da sua carreira, também para você será importante esse tema. Então acompanhe com a gente a nossa entrevista. O tema de hoje é qual profissão seguir. Então, professor Edson, como escolher uma profissão? Dá uma ideia aí para o pessoal de casa, que critérios a gente utilizar? Gente, é um prazer falar com vocês, num programa tão respeitado. A gente, hoje, nos dias de hoje, é bem relativo essa questão, né? A gente tem costumado trabalhar com jovens, até a gente faz um teste vocacional com os alunos. Em algumas escolas nós temos um programa que a gente desenvolve isso aí, para tentar identificar isso. Mas é muito comum alunos, principalmente agora chegando com uma idade uma idade menor, dentro das instituições de ensino, hoje jovens com 16, 17 anos, e nem sempre eles têm uma carreira já definida, né? E há uma insegurança muito grande, inclusive, nessa mudança que nós estamos vivendo hoje, em termos de profissão, de futuro, de mercado, de tecnologia, de inovação. Como dizem muita gente, né, muitas profissões irão surgir, outras profissões estão deixando de existir. Então há uma grande insegurança por parte desses jovens de identificar realmente a área que eles querem. O que a gente tem feito e a gente tem sugerido é que os pais participem um pouco disso, principalmente na tentativa de definir quais são os gostos, do filho, né? Uhum. Não pelo curso, mas pela área, pelo menos que a gente consiga definir se é uma área de saúde, se é uma área tecnológica, se é uma área de humanas. Em cima disso, a gente tem uma propensão a sugerir, dentro dos testes vocacionais, quais seriam os possíveis cursos desses alunos. Então, a gente tem feito um trabalho nesse sentido, porque realmente há uma dúvida pairando muito grande, né? Eu tenho a impressão assim, que as gerações anteriores tinham muito mais claro uma definição de curso. Essas gerações, talvez pela proliferação, entre aspas, essa grande diversidade de áreas de atuação, hoje, isso tem dificultado um pouco a escolha. E também muitas coisas que acontecem, principalmente influenciados pelas redes sociais, pelo mundo da qual eles vivem, mundo digital, eles têm um pouco mais de complicação nesse sentido, porque muitas vezes determinadas profissões que são interessantes e são necessárias, acabam para eles perdendo o valor em função até do próprio influencer, do próprio fakes, essas coisas todas, então as pessoas acabam tendo. Então é uma dificuldade muito grande realmente com isso. A gente tem algumas experiências de jovens e de alunos que entram na instituição e mudam de um curso para o outro. A gente tem acompanhado isso. Às vezes até de áreas diferentes, da área tecnológica para a área da saúde, mas é comum dentro da mesma área. Às vezes ele começa uma nutrição, ele prefere mudar para odonto ou físico, para farmácia. Dentro dessa área de saúde há um pouco de tudo sim. A gente tem percebido que nos últimos anos, isso tem sido mais constante. Não havia tanta mudança de curso assim, a gente tem percebido. Até porque a gente sente que essas novas gerações, eles têm muito que eu tenho muito tempo para isso. Então ele está tentando experimentar alguma coisa para identificar qual seria o melhor curso. E isso é importante, porque ele consegue definir, como ele não tem muito claro quando ele ingressa na instituição, dentro da instituição, a partir do momento que ele começa a ver algumas disciplinas mais específicas, ele passa a identificar realmente a área que ele gostaria de atuar. Com mais clareza, Com mais clareza. E é importante definir essa área, né, professor, porque eu vejo assim, todo estudo é válido, mas é muito mais fácil você se definir dentro de uma área de saúde do que mudar, de repente, da saúde para tecnológica ou para outra, né? É mais complicado. É mais complicado porque, obviamente que nós somos uma instituição privada, então o aluno, quando ele entra, ou ele ou a família, a grande maioria tem uma certa dificuldade em pagar suas próprias mensalidades.
Então, também tem a questão do custo, né, da pessoa estar definindo. É claro que não é por isso que vai ser determinante, mas isso também tem muita influência. Então, a ideia de definir o curso desde o início é interessante também por esse lado, né? Agora, esse vagar, esse andar de um curso para o outro na área de saúde, como eu disse, ele tem sido mais constante nos últimos tempos. E o senhor falou que a Uniguaçu possui um teste vocacional. Ele é aberto para toda a comunidade? Ele tem algum custo? Como funciona? Não tem. A gente tem um programa que a gente estabeleceu, até ele ficou um pouco suspenso na época da pandemia, e que é um teste vocacional, é um programa que a gente tem, um projeto que a gente desenvolve dentro das escolas de ensino médio. Então, a gente, nessas visitas, ou quando a gente promove algum evento aqui dentro da instituição, nós temos um evento chamado Uniguaçu de Portas Abertas, onde a comunidade toda pode visitar a instituição, e é um dia que a gente marca para receber os colégios, né, da região. E aí, nesse dia, a gente tem, através dos nossos psicólogos, dos nossos professores, eles fazem esse teste para identificar, para tentar colaborar com as famílias ou até com os próprios alunos na identificação do curso que ele poderia optar, né? Então, através desse teste vocacional, sai um parecerzinho, e em cima disso eles ajudam e contribuem para isso aí. Interessante. Então, o pessoal de casa acompanha sempre que o nosso programa sempre tem muita relação com a área de saúde. O senhor poderia falar um pouquinho sobre os cursos na área de saúde que a Uniguaçu oferece? Então, a Uniguaçu, ela desde os primeiros dias, ela já nasceu com essa vocação, porque a gente entende que a região de Porto de Nova Vitória é uma região privilegiada na área de saúde, né? Ela tem vários estabelecimentos, vários hospitais, muitos profissionais na área, mas na época não existiam tantos, né? E a gente teve um foco principal nisso aí, principalmente na enfermagem no começo, na nutrição, depois veio a fisioterapia, depois veio a farmácia. O último curso que a gente trouxe para cá é o curso de odonto, né? Daí nós temos o biomedicina, nós temos a própria psicologia, que são cursos que têm avançado bem. Então a gente tem um circuito muito bem estruturado na área de saúde. Até a faculdade tem hoje uma série de laboratórios que dão uma condição muito boa de formar um bom profissional na área de saúde. Isso é bem importante, né? Porque é uma área bem... Delicada. A gente tem trabalhado muito isso aí, a gente sabe, a gente tem feito algumas adaptações nas próprias matrizes curriculares dos cursos em função do perfil do aluno que a gente tem colocado no mercado, às vezes uma deficiência ou outra. Algumas áreas cresceram muito, a parte de estética, né? Que faz muito parte da saúde, do bem-estar da pessoa. Então o curso de medicina, de uns tempos para cá, ele tem sido extremamente procurado em função disso, porque a biomedicina tem mais de 30 atribuições, entre a área de imagem, de laboratorial, mas a área de estética hoje é a área que tem desenvolvido muito mais, né? A área de farmácia também é uma área que tem crescido muito, a própria fisioterapia é um dos cursos que mais cresce no país, principalmente agora com foco na parte respiratória em função da recuperação do Covid. Do Covid, até há uma discussão muito grande no Congresso Nacional de criar políticas públicas para a recuperação das pessoas acometidas pelo Covid, principalmente nessa parte respiratória. Então é uma área muito promissora. Então esses cursos que a gente tem, eles se entrelaçam, até porque nós temos núcleos comuns assim, de disciplinas e também de professores que trabalham, né? Então são cursos que têm um foco muito interessante, têm suprido a carência na região de profissionais da área de saúde, mas principalmente fora. Nós temos vários alunos que se formaram e hoje têm posições de destaque nessa área de saúde fora da região do Vale do Iguaçu, né? Tem na Santa Catarina, né? No norte do Paraná. Então o pessoal tem visto a Uniguaçu como uma área que forma ótimos profissionais e esses profissionais têm tido um bom desempenho na área de saúde. Isso é muito importante, né? Tem algum curso que esteja para vir, algum curso novo para a Uniguaçu? Então, hoje nós estamos discutindo, até houve uma possibilidade de abertura junto ao Ministério da Educação de poder postar um projeto na área da medicina. Sim. Já é um sonho antigo, a gente já tentou isso no passado, mas não pudemos porque a legislação na época, que era a lei dos mais médicos, União da Vitória ou Porto União não se encaixava. A gente até fez um projeto, mas não foi possível. E agora há uma possibilidade de abertura de novos cursos, não dentro do mais médico, mas que qualquer instituição poderia solicitar. Então nós estamos nessa expectativa, porque seria o curso assim que a gente poderia dar um upgrade em cima da área de saúde, que é o que nos resta, né? A gente já tem hoje mais de 20 cursos, né? Então a gente tem essa condição aí de trabalhar em cima desse projeto. Eu acredito que seja um curso que venha sendo procurado aqui também, né? Extremamente. Nós temos hoje o curso de medicina em Guarapuava, na nossa instituição, que faz parte da Uniguaçu.
E que nós temos hoje vários alunos aqui de Porto União da Vitória estudando lá. Da região tem bastante. São pessoas que saem buscar o conhecimento, porque aqui não. Mas eu tenho a impressão que não só a população tem interesse e carência nessa área, mas eu tenho a impressão que a estrutura de saúde da região de Porto União da Vitória é muito boa. Ela abrigaria tranquilamente um curso de medicina com uma ótima qualidade. Quem sabe aí para um futuro próximo, né? Nosso sonho. Professor, uma questão delicada. Universidades presenciais ou remotas? Qual a sua opinião? Então, é uma discussão que assola o país, né? Existe também uma... Principalmente nessa fase de pandemia agora. Existe uma questão que ainda é muito dúbia para o aluno, porque ser remoto é uma coisa, ser EAD é outra coisa. Então, em épocas de pandemia, a instituição funcionou remoto. É uma coisa. É uma coisa. EAD é outra coisa. Os alunos nem todos entendem isso. O remoto, você tem o professor, ao invés do professor estar na sala de aula, ele está na frente do computador dando a aula. O EAD é uma aula gravada que você não tem interação com o professor. É diferente. Agora, hoje o Ministério da Educação, ele autoriza que qualquer curso presencial, como os nossos, ou tradicionais que a gente fala, possa dar até 40% dos seus conteúdos remotamente, ou em EAD. Então isso é legal. O curso EAD possibilita também que você dê aulas presenciais. Isso também é legal. Então, a gente está discutindo, a legalidade existe. A gente discute, não é uma questão imoral, mas é uma questão Eu particularmente penso que determinados cursos não poderiam ser à distância. São delicados, mas são autorizados, são legais, o MEC autoriza. E determinados cursos eles poderiam ter uma tranquilidade em ser à distância. Porque são cursos que não dependem especificamente da questão prática. Exato. Isso é importante. A questão da pandemia acelerou esse processo. Mas há uma confusão muito grande com relação a isso, principalmente o EAD e o remoto já é uma confusão. Mas criou uma confusão esse aceleramento, porque nem todo mundo está preparado para assimilar isso. A educação superior passa por mudanças drásticas. E as comunidades de jovens que estão chegando para o ensino superior estão chegando de uma forma diferente de pensar. Então, se você pegar hoje no ensino fundamental ou no ensino básico, uma criança de 7 ou 8 anos em frente do computador, é o caos. Ela não tem tempo para ter atenção naquilo ali. Então, quando você fala que hoje o aluno é tecnológico, então ele é tecnológico para as redes sociais. Mas nem sempre ele é tecnológico para trabalhar na parte tecnológica. Nem todos, óbvio. Então, isso é muito. Então, nós estamos passando por um momento de turbulência, tanto da geração que está chegando, quanto da forma tecnológica de usar, e principalmente no ensino superior, porque nem todos os alunos hoje têm interesse em fazer o ensino superior, justamente em função da tua primeira pergunta. Porque eles são influenciados por algumas coisas, principalmente de redes sociais, é o meu ponto de vista, que às vezes ele acha que vale muito mais a pena ser influencer ou ficar gravando vídeo no TikTok, não sei na onde, TikTok, essas coisas, do que fazer um curso superior. Talvez ele ache que o tempo que ele vai perder ali, ele está ganhando aqui. Porque eles querem as coisas resolvidas para agora, eles querem uma vida melhor, uma qualidade, eles querem tempo para viver. E as gerações mais antigas não, eles gostariam de ter o futuro já determinado. Então tudo isso aí é um momento de muita transição. Então isso que você me pergunta do remoto, do EAD, todos são legais, pode existir. Mas no meu ponto de vista, determinados cursos, inclusive tem alguns conselhos de profissões que estão na justiça para evitar, né? O próprio veterinário, a própria fisioterapia. Alguns estão definindo... Para evitar que fiquem à distância, o EAD. Né? O EAD. Então, o próprio curso de medicina é inaceitável, isso, né? Isso é uma questão que o senhor colocou que eu acho bem importante, assim, deve-se haver um equilíbrio, né? Uma profissão que não necessita de aula prática, por que não o EAD? Com certeza. Agora, uma medicina, fisioterapia, essas questões que você tem que aprender ali na prática, senão não vai aprender igual. É bem mais complexo. O Ministério da Educação, quando ele criou essa possibilidade de um curso presencial tradicional ter uma parte em AD, ou o curso em AD ter uma parte no presencial, é justamente, talvez, pensando na coerência que a instituição fosse ter na interpretação disso. Sim. Então, você pode ter alguns cursos que nós temos uma ou outra disciplina que você possa dar ou remotamente ou EAD. Legalmente, você pode fazer isso. Só que a coerência da gente em determinados cursos não permite que isso seja, porque metodologicamente, pedagogicamente, a gente não acredita no processo.
Agora você tem um outro contexto, que é o contexto competitivo, que é o cenário empresarial. Que daí o que as pessoas fazem? Quanto mais EAD ele coloca no curso dele, mais barato ele faz o curso dele. Não estamos discutindo de qualidade, estamos discutindo de competitividade de valor. Então você vai ter um produto mais barato, porém com a qualidade custa caro. Então a gente ainda briga nesse cenário, né? Mas a Uniguaçu ela tem uma referência hoje junto ao MEC muito grande de qualidade. E a gente tem sentido que a atratividade nos cursos presenciais tem sido em função da qualidade das aulas nossas. Então a gente continua mantendo esse mesmo perfil aqui na Uniguaçu e na Vitória. Nós temos cursos em Canoinhas que já tem um perfil diferente. Os cursos de Canoinhas nós chamamos de Smart, já são cursos com esse equilíbrio. Tem presencial e tem remoto. E tem EAD. Tem os 3 modelos num curso só. São metodologias diferentes. Então, numa disciplina metodológica, por exemplo, de como fazer um projeto, você pode dar um EAD. E às vezes você consegue um bom professor para fazer isso. Algumas disciplinas que são teóricas, que não necessariamente usam um laboratório, você pode fazer ela remota, com o professor interagindo com o aluno. Não uma gravação, o professor ao mesmo tempo. E uma coisa de laboratório, o aluno vai até a instituição fazer aula prática. Então você consegue pôr os 3 modelos dentro de um só. Então vai muito da criação do projeto de cada instituição. Um detalhe interessante, Priscila, vai muito da região para região. De cada região? Porque envolve a questão cultural da região. Você fazer isso no Nordeste, em lugares onde são difíceis ter acesso à instituição de ensino, o EAD resolve o problema desse pessoal. Nós vamos qualificar. Então nós também temos que pensar nas pessoas. E em outros lugares, na região do sul do Brasil, tem bastante EAD, é claro, mas eles já não têm uma inserção tão forte no cenário como tem no Nordeste, no Norte, né? Lugares de mais difícil. Então nós temos que trabalhar com um contexto, né? Com equilíbrio, né? Equilíbrio tanto da região geográfica como, enfim. Professora, a pandemia trouxe desafios nessa área aí da universidade, né? E eu acredito que muitos professores, como isso aconteceu de repente, não estavam preparados para dar uma aula remota. Como que a Uniguaçu está lidando com isso? Já se adaptou bem? Agora, na verdade, já voltou a aulas presenciais, né? Mas isso foi um desafio. Foi um desafio, mas assim, a gente já vinha trabalhando durante mais de 2 anos com a formação continuada com os nossos alunos, voltado principalmente para novas metodologias. E essas novas metodologias, obrigatoriamente, elas passam por essa parte, né? Essa parte tecnológica, essa parte de inovação. A gente já vinha preparando nossos professores para isso, não especificamente de uma forma integral como foi da pandemia. Mas algumas disciplinas a gente já vinha trabalhando, os professores já vinham trabalhando de forma de a gente começar a fazer experiências nesse sentido. Então a Uniguaçu ela ficou 1 dia sem aula só. A gente tem um parque tecnológico muito forte, os professores já estavam preparados e já rodou e já começou a funcionar. As dificuldades vieram no acesso do aluno à internet e alguns professores tiveram dificuldade, sim. E alguns tiveram que se empenhar muito mais, né? Outros tiveram mais dificuldade, uns menos. Inclusive nós perdemos um ou outro professor que não se adaptaram a esse processo, eles mesmos viram que não tinha condição de desenvolver, mas a gente não teve assim, um impacto muito grande com relação a isso. Como a Uniguaçu lançou aquele plano emergencial, que o aluno podia pagar a mensalidade só depois de se formasse, isso também segurou bastante alunos na instituição, porque no Brasil inteiro a evasão foi muito grande. Por isso a gente fala do ensino, tem alunos que não se adaptaram a isso, não vão se adaptar tão fácil. Então esses alunos eles preferem a presencialidade. Então teve todos esses movimentos aí, né? Mas a gente não teve um impacto muito grande. A gente tentou por vários momentos tentar voltar com as aulas, né? Daí voltava, o índice de contágio aumentava, a gente acabava separando. Agora nós já voltamos, estamos aí, normalizamos isso aí. Ainda existem alunos que estão remotamente assistindo aula, não é AD, nós estamos remotamente assistindo aula. Mas são alunos que eles têm que fazer uma adesão para isso e justificar o porquê de não estarem vindo, né? Às vezes tem problema de transporte, que nem todos os prefeitos liberaram ainda. Então tem problema de transporte, às vezes tem problema realmente de alguém na família que tem um risco maior. Mas a grande maioria já está voltando. Inclusive a semana de provas a gente fez todo um sistema de protocolo. As provas foram totalmente presenciais já. Então os alunos já fizeram a prova. Porque eles também sentiam a necessidade da sociabilização, do contato, de estar perto, né? Porque isso também gerou um mal-estar muito grande, né? Por questão de saúde, né? Então a gente tem isso aí. Agora, a gente sofreu muito com isso, né? Todos sofreram, né? Todos perderam, né? Foi um ano, acho que de muitos desafios. Até porque uma insegurança muito grande, uma instabilidade de saber até quando vai isso, né? Porque no começo todo mundo aceitou bem, né?
Claro, vai ser um mês, quem sabe, 15 dias. Aí o que viu que a coisa Ninguém foi imaginava na que virada já do semestre do ano passado, que viram que ia continuar assim, aí o pessoal se apavorou, né? Porque você, um mês ou 2 meses aula remota, você não está empreendendo direito, não poder falar com o professor, você até mas a hora que você viu que aquilo ali ia comprometer, você pega 2 anos de cursos, né, de enfermagem ou fisioterapia, do aluno que está no último ano, que ele não possa né? exatamente na prática, como é que você vai pôr esse aluno no mercado? A gente teve um monte de reposição, um monte de trabalhos assim, de tentar recuperar, mas aquilo que a gente falou, todo mundo perdeu, um pouco, mas perdeu. Mas é isso aí, eu acredito que esses desafios também vêm para a gente crescer, né? Às vezes anos difíceis assim, vêm para a gente crescer. Então, na sequência aí, a gente vai dar uma olhada nos laboratórios da Uniguaçu, né, professor? Eu quero agradecer a sua presença aqui e as informações, com certeza serão muito úteis aí para quem está pensando em iniciar uma nova profissão ou quem está iniciando a primeira, né? A gente agradece aí a vocês até nessa divulgação, mas a instituição está de portas abertas, né? Principalmente nessa área assim, para conhecer e também de divulgar, né? Porque a gente pode usar isso até como benefício da instituição, mas é muito importante para a comunidade, né? Para as pessoas saberem o que tem, certeza. como é que funciona, para também ajudarem naquela questão sua assim, da indecisão do que fazer, né? E essa é uma indecisão que tem aumentado cada vez mais na cabeça desse pessoal aí. Desses jovens que não saem das redes sociais, né? E não só eles, né? Mas hoje existem tantas preocupações, tantas inseguranças, né? E a educação ela acaba às vezes ficando um pouquinho do lado, né? A pessoa precisa comer, precisa se vestir, precisa... Exato. Então isso aí as necessidades básicas em primeiro lugar. Mas nós estamos à disposição e eu que agradeço. Obrigado. Muito bem. Estamos agora nos laboratórios da Uniguaçu, né? Nós estamos aqui no Laboratório de Engenharia Civil. Estamos aqui com o pró-reitor acadêmico Matheus Tagliani. É isso? Então, ele vai explicar para a gente um pouquinho sobre os trabalhos aqui dos alunos, né? E como que funciona esse trabalho deles, como que funciona o laboratório aqui. O laboratório de materiais de construção civil, né, um laboratório bem dinâmico, na verdade, do curso de Engenharia Civil, onde os alunos podem desenvolver diversas aulas práticas, tanto da parte topográfica, mas também de aspectos de resistência dos materiais. Um dos exemplos é o trabalho, o curso faz um campeonato, digamos assim, né, para testar os conhecimentos nas disciplinas que envolvem a construção de pontes e etc., no qual eles testam, né, a resistência, né, da ponte em função dos cálculos que foram realizados na disciplina e no projeto que foi executado pelos alunos, né? Claro, numa versão já miniatura, né, com palitos de picolé, todos tinham um peso, né, 1 quilo de palitos de picolé para executar o seu projeto. E depois eles vêm aqui e testam a resistência colocando peso em cima, né? E ver qual que obteve a maior resistência em função do projeto que eles fizeram, dos cálculos que eles fizeram, para testar realmente a resistência. E nesse ano, nesse semestre, o grupo que venceu com 160 quilos, né, de resistência. Então, o mesmo dado obtido lá em 2019, quando também teve uma edição, né, antes da pandemia. Então, é um laboratório muito útil para o curso, né, onde eles conseguem desenvolver diversas aulas práticas nas mais diversas disciplinas. Então, agora estamos aqui na Clínica Odontológica na Uniguaçu. Então, professor Matheus, conta pra gente um pouquinho como que funciona a dinâmica da clínica aqui. Sim, a clínica ela foi inaugurada recentemente, né, há pouco tempo mesmo, questão de 15 a 20 dias atrás, né, e ela vai atender os nossos alunos do curso de odontologia, obviamente, que estão atualmente no 5º período. Então, do 5º período em diante, né, até a sua formação, os alunos vão utilizar frequentemente, né, quase que todos os dias aqui, a clínica odontológica, né? São 16 equipos que foram montados, os alunos trabalham em duplas, supervisionados aí por 1 ou 2 professores, dependendo da demanda, né?
E claro, como nós inauguramos recentemente, né, nós estamos num processo de adaptação do fluxo de funcionamento da clínica, né, a parte prática os alunos já estão executando junto com seus professores, né, principalmente atendendo a funcionários, colaboradores da própria instituição. Mas o interessante é que a gente já está num processo de discussão assim, bem avançada com o município e tudo mais, para que a gente possa, a partir do ano que vem, já fazer o atendimento aberto a toda a comunidade, né, pelo SUS e tudo mais, enfim, com os convênios que são pertinentes e vão proporcionar aos nossos alunos essa vivência prática, claro, obviamente, sempre muito bem acompanhados aí pelos seus supervisores de estágio e de disciplinas, né, que são o nosso corpo docente que é altamente qualificado para isso. Muito bem, então para você aí de casa, morador de União da Vitória, Porto União, saiba que agora você também poderá ser atendido, né, através do SUS e outros convênios aqui, diretamente na Uniguaçu. Muito bem, então, hoje estamos finalizando aí a nossa entrevista e a nossa reportagem também sobre a Uniguaçu e sobre os cursos. Que curso escolher, né, que cursos que a Uniguaçu oferece. Queria te agradecer também, professor Matheus, pela disponibilidade, abrir os laboratórios e estar aí com a gente para mostrar para a população que é bem interessante. Imagina, eu que agradeço, né, a presença de vocês, foi um prazer poder acompanhá-los hoje, né, durante as gravações. A Uniguaçu está sempre de portas abertas à sua comunidade, já tradicional há 20 anos, nosso compromisso social e ensino para valer. Então, sempre estaremos abertos à comunidade, interagindo com ela, agradecendo todos esses anos em que a comunidade nos recebeu tão bem, aqui em União da Vitória, e dando um retorno extremamente positivo em relação à qualidade do ensino e os índices de empregabilidade que todos os nossos cursos têm atualmente. Muito bem, muito obrigada. Obrigado. E você de casa aí já optou agora por qual profissão seguir? Espero que tenha ajudado. Continuem sempre aí na audiência do nosso programa Vida e Saúde. Até a próxima.